mais uma história que só acontece em posto de combustível. É isso aí. Tá vendo essa cena aí? Então, isso daí aconteceu num posto que eu trabalhei. Não é essa imagem aí, era uma imagem parecida com essa daí. O posto, ele não tombou dentro do posto, ele tombou na frente do posto. Na frente do posto. Mas eu vou contar essa história para vocês em formato de risada, mas que o dono do posto ficou tinindo. E vamos lá, vamos para a história. Tava lá no posto, em Curitiba, no Paraná, tal. Já trabalhava nesse posto já fazia um tempo, eu tinha saído, daí depois eles me convidaram para voltar, tal, daí já fiquei um tempão lá nesse posto depois disso. Então tava lá no posto, na época era uma outra supervisora lá no posto, na época eu era caixa à tarde e de manhã eu era frentista, fazia 2 turnos nesse posto aí. Tava lá, daí chegou o combustível, o trocador de óleo que já era mais velho do que o posto, porque o cara tinha passado por todos os donos que aquele posto já podia ter tido, passou por todos. Fazia mais, acho que de 30 anos que aquele homem tava lá. Ele foi lá, recebeu o combustível e mais velho que ele era o motorista do caminhão, que também trabalhava nessa transportadora há décadas. O velhinho era muito gente fina. Cada vez que ele ia lá descarregar o combustível, ele era muito gente fina. E ele foram lá, descarregaram o combustível, 5.000 litros, porque o dono do posto estava numa situação complicada na época, não estava comprando muito, e o homem ficou com mais, eu acho que mais 40. O caminhão era de 45.000 litros ou 35.000 litros, não me lembro. Sei que, resumindo, o cara, não, era de 30.000 litros o caminhão. Ele tinha 25.000 litros ainda no caminhão. Agora que eu lembrei. Se eu não me engano, que eu tenho memória fraca, mas não tão fraca assim. Daí o homem, o motorista do caminhão, foi lá, deu a ré e foi sair do posto. Na hora que esse homem foi sair do posto, não sei o que aconteceu no caminhão. O caminhão parou de funcionar. Daí, o motorista, que já era bem velhinho, ele decidiu, não sei em que momento da cabeça dele, ele tomou essa decisão. Ele decidiu que ele ia colocar o caminhão na sapata, num negócio que é como se fosse 2 garfos, na tal da sapata. Gente, aquele homem foi lá, ativou os negócios lá do caminhão e tal. Gente, o dono do supermercado da frente ficou louco, ó. O dono do posto ficou mais louco ainda. Por quê? E até o dono da borracharia ficou louco. Gente, o negócio não segurou. O tanque tombou. Caiu tudo o combustível. Parecia água de poço que quando você tira assim, você começa a jogar, sabe? Igualzinho. Igualzinho, gente. Aquele combustível caiu tudo. E daí, cara, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do fuzuê que foi. Era corpo de bombeiro, era polícia, era o meio ambiente, era reportagem, tudo povo louco lá no posto. Tudo povo louco queria gravar entrevista, e pai, e a jantarada falando, e o dono do mercado louco, o dono da borracharia também, o dono do posto, pelo amor de Deus, tem que pagar a conta e não sei o que, as coisas já não tá boa, tal, tem que arrumar isso, pá. E daí o fuzuê ficou mais complicado ainda, porque os caras do corpo de bombeiro falou que podia explodir tudo. E nós lá no posto, eu lá no posto,
com um filho pequeno. E lá no posto, correndo risco de explodir tudo. O dono do posto não deixou nós ir embora. Porque ele dizia, não, vai resolver isso, não, daqui a pouco nós abrimos. E não deixou nós ir embora. E as horas foram passando, e a imprensa ganhando força, e jornalista para tudo que é canto, e fotógrafo para tudo que é canto, e o povo com o celular gravando, e lá o negócio correndo risco de explodir. E o corpo de bombeiro tirando as pessoas, e um bando de besta foi lá com um baldinho para poder coletar o combustível. Vocês acreditam? E daí o gerente geral lá da transportadora, que é uma transportadora muito conhecida lá em Curitiba, já chegou, já mandou jogar umas espuma lá. E nossa, e foi assim, gente, uma coisa assim que eu vou te dizer, que incomodação. Eu tive dó do dono do posto. E foi um fuzuê tão grande, e isso se embalou por 4 dias. Isso mesmo. O posto ficou fechado por 4 dias. O dono do posto se incomodou um monte. Gente, e mais, eu também naquele mês não ganhei hora extra. Porque como eu fiquei 4 dias de folga, eu perdi minhas horas extras. E depois disso, eu nem encontrei mais o velhinho da transportadora para eu reclamar com ele. Por que você não pensa bem? Aonde que você tava com a cabeça de pegar e fazer isso? Olha o que você fez comigo. Esse mês eu não vou poder comprar as coisas que eu queria comprar. Porque eu queria tirar a satisfação com ele, mas eu não achei mais ele. Depois eu fui descobrir que ele estava fazendo outra rota. Não cruzei mais com ele. Mas se ele ver esse vídeo, olha só o que você fez comigo. Naquele mês eu deixei de comprar um monte de coisa. Porque você fez essa loucura de pegar e colocar a sapata e a sapata não resistiu. E sem contar que o dono do mercado ficou surtado. Porque naquele mês ele não conseguiu vender as picanhas que ele vendia para mim, porque eu não fiz hora extra. Isso mesmo, ele não conseguiu vender as picanhas para mim. E se você gostou desse vídeo de mais uma história de posto de combustível, me segue aqui, comenta nesse vídeo, compartilha esse vídeo e que logo tem mais uma história para vocês.